Graça e paz, gente! Estamos aqui em Portugal, exatamente em Coimbra, tá? Já fizemos aí nosso tour pela cidade, nossos missionários nos levaram para passear em tudo quanto foi lugar. Conhecemos a terra em que o Senhor veio que nos trouxe para plantar aqui uma semente, né, da MCM. E já conhecemos, já estamos de partida. Hoje mesmo nós já vamos começar a nossa volta para casa, nossa peregrinação de volta, eu e o pastor Benedito. Mas a gente está parando aqui hoje porque já tivemos a entrevista aí do pastor, né? Já tivemos a palavra do missionário Eric e da Evelyn também. Mas aí a gente pensou em fazer um discipulado desse mês diferente. Um discipulado que a gente pudesse estar junto, né? Com o missionário que está externo, que no caso aqui é a Evelyn, né? E aí a gente sentou e para falar aqui com vocês, para dividir um pouco do que tem sido aqui o trabalho da MCM Portugal, aqui em Coimbra, na realidade na terra toda, né? Porque eles vieram parar em Coimbra, porque Deus trouxe, e ela vai contar aqui um pouco pra gente. Então, missionária Evelyn, tá doida, né, gente? Filha, tu lembra quanto tempo faz que a gente já tem se discipulado, temos caminhado junto em discipulado? Qual foi o ano que você se converteu? Como é que tu veio para a igreja? Conta aí só um pouquinho aí pra gente. Eu me converti em 2015, né? Então desde aí eu fui acompanhada, né, pela minha líder, vim do mundão mesmo, né? Dizia que eu era católica, mas eu era mais desviada do que praticante, né? E aí foi quando saí de um relacionamento abusivo e tudo mais. E a minha discipuladora, né, me abraçou, me acolheu e me apresentou a MCM. No dia, aí fui para a rede de jovens, eu acho que foi Forrozeiro Adorador. Um culto temático da rede de jovens. E aí, desde aí, eu comecei devido ao discipulado, né, que estava tendo, o acompanhamento, fui tomando uma decisão de seguir mesmo a Jesus, né? Seguir essa caminhada de fé. Eu lembro que esse tempo a gente acompanhava, né? Quem apresentou Jesus da maneira certa, né? Biblicamente para você foi a Miqueline, né? Miqueline. E a Miqueline era discípula direta nossa, mas a gente acompanhava e eu lembro que quando você se converteu lá no Brasil, lá na MCM Manaus, a gente notou a diferença gritante da Evelyn antes de Jesus e da Evelyn depois de Jesus. Foi muito legal acompanhar isso, porque muitas vezes a gente acompanha um processo lento, né, da pessoa ir deixando as coisas aos poucos e tudo mais. E eu lembro que a Evelyn foi muito radical, desde as roupas. A Evelyn era muito radical. Desde as roupas, não, calma, filha, a gente vai fazendo. Não, ela já quis deixar tudo, então isso foi uma das coisas que mais nos deixou felizes por ver que não era ninguém que estava mandando. Era você mesmo que estava renunciando e como você falou, né? Eu vim do mundão, então tu não tinha referência nenhuma de normas, de costumes, Não, mas você mesmo sentiu necessidade de fazer essa sua renúncia, né? Sim, porque eu sempre tive o pensamento, eu até falava pra Miqueline, né? A Miqueline, não, amiga, vai assim mesmo. Aí eu falava assim, não, se eu não mudar, eu não vou mudar nunca mais, né? Então eu larguei amizade, decidi largar emprego, decidi largar muitas coisas que eu via que me afastavam de Deus. Então eu decidi ser radical por conta disso, porque se eu não fosse radical, eu sabia que eu ia cair, porque logo no início da minha caminhada eu caí, né? Eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas eu considero como uma queda porque eu já estava indo para os cultos, né? E eu tive uma queda. Mas foi porque justamente eu não vigiei, né? Eu não me afastei por completo. Então, como eu ainda recebia propostas, né, de que a pessoa vai mudar e tudo mais, ele vai aceitar Jesus e a gente vai viver feliz para sempre, né? E assim, foi daí que eu decidi mesmo, não, eu vou me afastar de tudo, parei de ouvir músicas mundanas, mudei as minhas vestes, mudei as amizades, só assim que eu consegui.
permanecer, Foi né? Firme. uma decisão pessoal mesmo, né? Que ninguém... Aí eu lembro que foi pouco esse tempo e logo vocês vieram, logo você veio para a liderança, né? Foi. Para a liderança principal da igreja. Nós trabalhamos com discipulado, nós temos as células e cada célula tem um líder, né? E nós, como pastores da MCM, nós somos os líderes principais. Em pouco tempo, você já veio para a liderança principal. Foi, eu conheci o Eric, né? O Eric me ajudou nesse processo todo também. Tivemos amizade, fizemos o propósito de oração, depois namoramos pouco tempo e também decidimos casar. Foi um casamento rápido, assim, para muitas pessoas, né? Mas pra gente foi uma decisão, porque a gente entendia que cristão não namora. Então foi daí que a gente casou e em seguida a gente continuou apoiando os nossos líderes, né? E daí foi quando vocês chamaram a gente para liderança. E eram bem novos, né? Muito. É importante falar aqui na questão do namoro, nós apresentamos certas regras no namoro, tipo não ficar sozinho, não sair sozinho, né? Não namorar em locais desérticos, mas com o mundo como tá aí fora, é complicado você manter uma santidade no namoro. Então as pessoas acham que a gente fica lá, casa logo, casa logo, casa logo, casa logo, casa logo. Não, você tá namorando. Mas não, o discípulo mesmo verifica que ele não, ou ele casa, ou ele separa, né? Ou aí cai ele... no processo, né? Antes do casamento cai, Então, mas assim, quando você namorava com o Eric, filha, tu já sentia que você tinha um chamado para missões? Não. Quando namorava com ele? Não, assim, eu falava, desde o tempo que eu era da católica, eu falava que um dia eu ia ganhar muito dinheiro para sustentar pessoas que estavam fazendo a missão. Eu sempre falei isso, mas que eu nunca ia casar com um pastor e que eu nunca ia ser pastora, missionária, nada do tipo. Eu só ia ter muito dinheiro para sustentar. Eu sempre falei isso, mas eu nunca me vi como uma missionária no campo, nunca. E aí veio para nossa liderança direta, né? Fiz o CTPM. Fez o CT, que é o Centro de Treinamento para Pastores e Missionários. E aí que tu entendeu que realmente não era para você sustentar, era para você ir, né? Foi nessa fase que foi para você ir. Então, foi algo muito rápido. O processo da Evelyn foi muito rápido na questão do discipulado. E isso que é legal. A gente planta a mesma semente em vários corações. Só que existem vários tipos de respostas, né? E a Evelyn, até falo pra Micheline, né? A Evelyn era igual a Micheline, no começo assim eram muito iguais, depois Deus foi conduzindo, mostrando para ela aos poucos qual era o propósito, qual era o propósito dele na tua vida, né? Então nós vimos assim um despertar muito novo, muito rápido. Por quê? Porque Deus tinha pressa. Isso que eu vejo, Deus tinha pressa. Não são os pastores que são apressados, não são. É Deus que vai mostrando e vai confirmando no coração do missionário, né? Eu gosto muito daquele versículo que fica no meu capítulo preferido, né? Que eu sempre falo, meu capítulo preferido da Bíblia. Se eu fosse para algum país que tivesse que levar só uma página da Bíblia, eu levaria Romanos 8. E lá em Romanos 8, mas o versículo que eu mais amo é 37, que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, mas no versículo 28, diz que todas as coisas trabalham conjuntamente. Isso é uma versão boa, né? Elas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está amando ao Senhor e colocando o Senhor em primeiro lugar, como diz Moisés, né? Moisés que fala isso, né? Amar o Senhor sobre todas as coisas. Quando você ama o Senhor sobre todas as coisas, Ele vai fazer com que tudo coopere para o seu bem. Então, a gente via, assim, a renúncia, a gente via... as pessoas que olham a gente dizem assim, mas tu é chata, hein? Tu quer tudo certinho, tu quer tudo... E a gente não é perfeito, né? Mas a gente tenta, quando a gente vê um discípulo tentando fazer o que realmente está sendo ensinado, aquele discípulo vai experimentar coisas diferentes. Então foi isso que a gente começou a verificar, que eles iam experimentar coisas diferentes porque eles estavam tentando fazer da forma como foram ensinados
estavam dando valor ao discipulado, estavam ali caminhando lado a lado, querendo realmente acertar, mesmo sendo novos, né? Verdade. E eu lembro que muitas pessoas falavam que a gente era os santinhos, né, e tudo mais, mas não era questão de ser santinhos. É porque a gente queria, de fato, obedecer, né? A gente teve falhas, tivemos erros, assim, nem sempre foi fácil obedecer, mas a gente decidia renunciar às nossas vontades e obedecer aquilo que Deus queria para nossas vidas, né? Inclusive no CT. A princípio eu não queria. Eu falava, Eric, vai lá, isso é para você, mas eu vou te apoiar daqui, né? E aí ele começou a orar também por isso. Nós começamos a orar por esse propósito, né? Para Deus confirmar também no meu coração. E aí foi quando Deus confirmou e eu falei, então vamos lá, né? O CT não foi fácil para mim, mas valeu a pena. Cada esforço, né? Valeu muito a pena. Então é por isso que eu digo que vale a pena a gente obedecer, né? Vale a pena a gente dizer sim para Deus, ainda que a gente seja falho, né? Que a gente não é perfeita, mas no final vale a pena. Amém, vale a pena. E a MCM começou numa garagem, né? Na garagem da nossa casa, em Manaus, Amazonas, num local onde era em cima de Igarapé. Quem não sabe o que é Igarapé, é um riacho, né? Começou em cima de Igarapé e todo mundo dizia bem assim, não vai dar certo. E a gente foi lá e renunciou, e a gente tentava fazer da maneira como Deus estava dando direção. Então a gente foi dando essas mesmas direções que nossos discípulos, né? Obedece nisso, Deus está mandando fazer isso, obedece nisso. E eu lembro que vocês foram ao mesmo tempo, chegou um tempo na igreja que vocês foram, porque a MCM foi crescendo. Nós ficamos com 120, mais ou menos 120 discípulos, aí a gente foi pro bairro chamado Monte das Oliveiras, né, que já era um local melhor, que o Senhor nos deu ali em Manaus, Amazonas. Quando você chegou, a igreja já estava crescendo mais, né? E já tinha um bom número de discípulos, acho que já tinha uns 300, 400 pessoas, mais ou menos. Era na tenda lá, antes da tenda, né, que ainda era aberto lá. Aí a igreja foi crescendo, e eu lembro que quando vocês chegaram, vocês se dispuseram para trabalhar na igreja. Aí teve um tempo que vocês tiveram, só vocês, né, que a igreja já é uma igreja já grande, vocês tiveram alguns cargos especiais na igreja, porque realmente vocês estavam querendo servir a igreja sem saber se um dia vocês seriam enviados como missionários, né? Aí foram, ao mesmo tempo, zeladores da igreja, que eles eram zeladores da igreja, eles eram os líderes da rede de crianças da igreja, eles eram o que mais? Líder de teatro. E tinha a célula. Então, tinham 4 funções na igreja que exerciam muito bem, graças a Deus, né? Fizeram as primeiras plantações como na rede de crianças, como ministério mesmo para crianças, né? Levaram a sério essa parte aí e foram trabalhando na igreja local, né? Zelando pelo patrimônio da igreja, zelando pelos filhos dos outros. Tesoureira também, né? Ainda tinha a parte da tesouraria, né? Da tesouraria. Aí também tinham a célula que eram líderes de célula, uma célula Rínamos, né? A célula Rínamos, alegria do Senhor, nossa força, né? Isso mesmo. Isso, aí tinha todos esses afazeres na igreja local. E é esse ponto que eu quero colocar. Se você não consegue servir com amor na igreja local, você não está apto para fazer missões fora da sua igreja local, né? Fora que eu digo missões externas, né? Missões dentro da igreja ou ali no teu bairro tu faz, mas fora, num outro país, numa outra cultura, num outro lugar. E o treinamento de choque mesmo é você servir na igreja local. Porque a gente sempre falou assim, né? A gente sempre falava também para os jovens que a gente andava, né? Que a gente aprendeu que a missão é indo, né? Indo e fazendo discípulo. Então, a gente sempre teve isso na nossa mente. É por onde eu for, por onde eu passar. Então, eu entendia que era com meu vizinho. A gente, depois de um tempo, a gente tinha uma fome, uma sede de ir embora, sabe? De ir pro campo. Só que aí, Deus não Chegou permitiu, esse tempo, né? Por um tempo.
E aí a gente entendeu, não, a gente tem que fazer missão aqui, independente do local, independente da região, a gente tem que estar fazendo o nosso melhor, né? Tem que estar fazendo o ID do Senhor. Então a gente fazia isso na nossa vizinhança, na nossa rua, na nossa casa e principalmente na MCM Manaus, que foi aonde a gente fez mesmo, amamos de fato fazer a missão. Então a gente participava de todos os projetos, a gente fazia parte de tudo, assim, porque a gente entendia que ali era o nosso campo missionário, né? Então a gente sabia que Deus estava forjando a gente para algo maior e de fato, né? Quando nós chegamos aqui, a gente entendeu por que nós passamos por todo o processo lá em Manaus. Então valeu muito a pena servir no nosso campo lá missionário, né? Principalmente nos projetos, né? Como foi bom aprender a limpar, como foi bom aprender a cuidar de crianças, a lidar com crianças, como foi bom aprender lá, porque lá, mesmo aqui sendo diferente, mas lá foi um treinamento para estar aqui, né? E a gente estava conversando aqui sobre discipulado, que a gente faz discipulado, né? Nós temos o nosso grupo de discipulado externo, que uma vez por mês entrega a palavra, dou a palavra. Mas eu lembrei de uma coisa, eu lembro que antes de tu sair eu disse bem assim, ai Evelyn, tu tá tão excelente como discípula que dá até pena de... Excelente mesmo, porque não tinha nada que reclamar de você, nem de testemunho, nem de nada. Realmente estava em tudo para ajudar a todos, sempre servindo, né? Então, o Senhor trouxe vocês para cá, o Senhor tem usado vocês aqui, e a gente estava falando sobre discipulado, né? Quanto que é importante estar junto, estar lado a lado, né? Mesmo a gente não estando aqui, mas a gente está longe, mas está perto, e tem confiança de que vocês realmente estão fazendo a obra, né? O Senhor trouxe vocês para cá, para Portugal. A primeira opção não era Portugal, né? A gente orava para enviá-los para Jordânia, era para Jordânia, mas aí veio o Emanuel, aí não dava para ir para Jordânia. Meses antes da viagem. Eu gosto da palavra em Provérbios que diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? É o Senhor que faz, né? Então, por mais que a gente está dizendo, Senhor, faça a tua vontade na nossa vida. De repente muda as coisas, a gente fica, poxa, não, Deus tem um propósito. Eu creio e vejo cada vez mais confirmação de que é vocês mesmos aqui em Portugal. Mas a gente não perde essa ligação de discipulado, né? E eu lembro que as pessoas falavam bem assim naquele tempo, né? Que eu dizia que você era muito excelente, dizia bem assim, meu Deus, a Evelyn tá igual a pastora. É verdade. A Evelyn tá igual a pastora Débora, meu Deus do céu. E como é bom, né? Não, logicamente que nós temos nossos defeitos, mas imitar, imite nas coisas boas. O que você vê de bom, de edificante? Imite, né? Porque a gente está junto em prol ao reino. Em prol ao reino. Vejo aqui em Portugal que as igrejas que estão aqui, plantadas aqui, a gente vê muitos recursos. Né? E se você não sabe, a nossa igreja em Manaus, ela fica numa área periférica, né? Somos na Zona Norte, ali no Monte das Oliveiras, ali no Monte Pascoal, Monte das Oliveiras. E é uma igreja que, se você for conhecer nossa igreja, você vai ver que a nossa igreja não tem milionários, não tem grandes empresários. E a gente vê as igrejas aqui plantadas na Europa, né? Aqui na parte de Portugal, na Europa como um todo também, que a gente também tem nossa discípula também, a Bruna Paloma, na Suíça, né? E a gente vê que as igrejas que vêm para cá é porque elas têm muito recursos. As igrejas que vêm para cá, elas têm muitos recursos. E a gente olha, tem as igrejas ricas e a MCM. É verdade. Sim, eu ficava me perguntando assim, o que o senhor quer que a gente faça? Mas se a gente ganhar uma vida, como diz o pastor, né? Nós já fizemos a nossa parte. Então, eu glorifico a Deus por esse tempo aqui. Esse aqui é o Emanuel, tá? Dá um oi. Dá um oi, Emanuel, para eles ali, ó. Diz oi. Oi, gente. Então, a gente está aqui em Portugal, completando essa missão. Então, não é porque a gente não tinha... essa igreja está inventando moda, né? Vai lá para a Europa inventar a moda, né? Não, filha.
O Senhor sempre traz a gente para lugares que Ele quer que a gente trabalhe com pessoas específicas, né? E a gente não tem esses recursos, mas o Senhor provê, milagrosamente o Senhor provê. Então, o discipulado é muito importante, né? Dê valor ao discipulado. A gente que abriu caminho aí, né? Eu falo para vocês, né? Vocês têm coisas que eu nunca tive, graças a Deus. Então a gente abriu caminho para vocês irem mais longe. O pastor sempre fala isso, eu coloco meus ombros para vocês irem mais longe, para vocês voarem mais longe, né? Eu quero ser um trampolim para vocês irem muito mais longe. Mas estar aqui em Portugal não é pra luxo, né? Porque tá não é para ostentar, não. Agora eles estão ricos, né? Não é para ostentar, não. Não é mesmo, porque hoje a gente vê, a gente nunca quis, na verdade, Portugal, né? A gente ficava, mas é um país de gente que tem dinheiro e tal. A gente imaginava ir para um lugar tipo, bem pobre, sabe? Então, assim, quando Deus colocou a gente aqui, Ele confirmou em nosso coração, porque a gente não é apegado ao dinheiro, né? E se nós fôssemos apegados ao dinheiro, eu acho que aqui a gente já tinha se perdido, né? Porque hoje vocês estão vendo quanto as pessoas vivem pelo dinheiro, né? Vivem para trabalhar, porque é tudo muito caro. Mas, assim, hoje a gente vê a importância de a gente estar aqui porque a gente vê igrejas que tem muito dinheiro, tem todo o recurso, tem o templo, tem os discípulos, mas não tem o mais importante, que eles não sabem, algumas igrejas não sabem fazer, que é o discipulado. Tem tudo, tem culto, tem rede de jovens, tem todo o recurso, mas o principal, que é caminhar lado a lado, não tem. Então, assim, a gente já fez parte de 2 ministérios aqui, onde nós conseguimos passar um pouquinho, né, do que a gente sabe para eles. E quando a gente passa toda essa bagagem que nós temos, que é pouco, né, diante do que a gente pode fazer, muito mais. Quando a gente passa o pouquinho que a gente aprendeu, para eles isso é uau, que top e tal, vocês sabem muito. E a gente fica, mas a gente só faz o sentar à mesa, orar, ler a Bíblia, pegar a amizade, sabe, trazer o discípulo para perto. Então a gente tem ajudado essa igreja, a gente até tem postado, né, algumas vezes na nossa página social, a gente com alguns adolescentes na rede de jovens, num culto de missões, em uma igreja local aqui, mas é porque nós chegamos, falamos o propósito, e aí o pastor começou a espalhar para todo mundo, né? Suguem eles o máximo, porque um dia eles vão embora. E assim, os líderes começaram a procurar a gente, né? A gente quer fazer uma rede de jovens e tal. A gente descobriu que vocês eram líderes de jovens. E aí, eu quero fazer tem a rede, o culto de criança, né? Mas a gente queria aperfeiçoar mais, a gente descobriu que vocês fazem isso. E agora, há pouco tempo, a gente conseguiu implantar o Mensageiros com uma Missão, que é o nome de lá, né, que a gente colocou, que é o grupo de teatro. Não tinham pessoas para fazer peça, então a gente está ajudando. Então, Evelyn, mas não é da MCM. Não é da MCM, mas é o mesmo reino, é o mesmo Deus. São vidas que vão para o mesmo lugar que nós vamos. Então, a gente costuma, por onde a gente passa aqui, a gente costuma dizer que não é por placa de igreja, mas é pelo reino, né? Então, assim, a gente vê o quanto esse ministério, assim, eles estão maravilhados, sabe? Com tudo que a gente tem feito, mas que pra gente é normal, é o nosso normal, só que a gente acaba não dando valor ao normal, não é verdade? Pois é. Aí conta pra gente, filha, conta pra eles aqui, pra gente, depois a Evelyn vai deixar aqui uma palavrinha pra gente, nesse discipulado, conta pra eles como foi, porque a gente já sabia que era Portugal, né? Já estávamos há anos orando por missionários para Portugal que não eram vocês. E aí, depois que nós tivemos confirmação de Deus que era Portugal e vocês vieram para cá, e a gente ficou orando porque
Tá, Portugal é um país, mas para onde eles vão, Senhor? O que que o Senhor quer que a gente faça em Portugal? O que que é a MCM? Para onde o Senhor vai levar a MCM em Portugal? Onde que o Senhor quer usar a MCM em Portugal? Então, Portugal é um país, uma nação. E qual é o estado que o Senhor quer? Qual é a cidade que o Senhor quer? Qual é a localidade que o Senhor quer? Aí, quando vocês chegaram aqui, vocês tiveram apoio de uma base missionária aqui em Portugal. Isso. Conta para eles como foi lá nessa base missionária, que vocês ficaram ajudando por um tempo essa base missionária. Como é que foi que o que que Deus te falou nessa base missionária que te trouxe para cá, para Coimbra, Ingote. num bairro chamado bairro, né? Um bairro chamado Ingote, aqui em Coimbra, em Portugal. Foi assim, lá nessa base missionária onde receberam a gente, fomos muito bem recebidos, né? Amamos demais todo mundo. E lá eles ensinaram a gente a fazer o devocional pela parte da manhã. Então, 6 horas da manhã, a gente tinha que descer para fazer o devocional. Só que como eu tinha o Emanuel, às vezes eu ficava fazendo devocional no quarto e o Eric, como era o homem, o sacerdote, ele descia e ficava lá no templo com o restante dos homens. E teve um certo dia que eu acordei tarde, né? Eu tive um sonho e nesse sonho Deus me falava que ele ia colocar a gente no meio de um povo que era rejeitado. Aí eu acordei, nisso que eu acordei, antes de eu acordar, minutos antes, eu vi várias bananas. Aí eu acordei, despertei, eu falei, meu Deus, que sonho esquisito, né? Um povo rejeitado, vi banana. Eu falei, mas e aí? Aí o Eric vem e bate na porta. Aí ele já tava no devocional dele, aí ele vem. E ele falou assim, amor, Deus me deu uma palavra. E eu falei, eu também tive um sonho. Aí eu falei, mas conta. E ele falou assim, Deus falou que ia colocar a gente no meio de um povo que ninguém quer trabalhar. E aí eu falei, uau, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus me falava que a gente ia trabalhar com um povo rejeitado, né? E aí eu vi banana. Aí o Eric falou, vamos orar, né? Aí oramos. Aí quando eu desci, era no domingo, teve todo o culto, né? E no final, essa base missionária, eles levavam bananas pro povo cigano, né? Que é um povo nômade, né? Que a gente pode dizer assim. E aí, são povos assim, tem ciganos que são bem de vidas, mas tem uns ciganos que são bem mais humildes, né? Bem mais pobres mesmo. E aí eu vi banana, eu fiquei assim, né? Aí eu peguei e falei pro pastor, eu tive esse sonho. Aí o pastor lá da nossa base falou bem assim, filha, a gente deixa a banana pros ciganos, né? Mas vocês vão trabalhar com isso, será que é os ciganos e tal? Ele falou, vai lá. Aí eu falei, eu nunca tinha ido. E eu falei, eu vou. Aí eu fui, mais com os 2 amigos nossos, e o Eric ficou na base com o Emanuel, porque era carrinha, não tinha mais espaço. Quando a gente foi, a gente entra no meio de uma mata, né? E lá tá as barracas. E meu coração começou a acelerar e eu comecei a chorar, querer chorar. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí o Kesman falou, é aqui que os ciganos moram. Aí ele falou, mas cuidado, né? Aí eu, tá bom, não, tudo bem. Aí a gente pegou e desceu, tiramos todas as bananas, tiramos brinquedo, roupa e deixamos lá. Quando eu vi aquele povo vindo, correndo pra cima da gente pra pegar as coisas, aí eu desabei. E aí foi nesse momento que Deus falou, é esse o povo. Aí eu falava, uau, será que eu vou morar aqui? E aí eu falei, é aqui. Aí eu falei pro rapaz que tava com a gente, né? É aqui, é nesse local, né? Só que era em Porto, essas tendas, né? E aí a gente começa a ficar muito animado, né? Puxa, Deus me trouxe pra um local humilde e tal. E a gente muito feliz. E aí, porque era isso que a gente queria, né? A gente queria estar com o povão mesmo. E aí o pastor lá da nossa base falou assim, se vocês ficarem lá, a gente manda o recurso para vocês, né? E aí vocês começam o trabalho lá, mas vamos orar. A gente, vamos orar. E aí foi o tempo que Deus falou que era pra gente sair já da base missionária. Nós saímos da base missionária, moramos por um tempo, reduzindo bem, gente, a história. Moramos numa aldeia, fomos para uma aldeia chamada Portunes.
e aqui em Coimbra. E aí eu falei, pronto, os planos mudaram, né? Na nossa cabeça os planos mudaram, porque aqui não tinha cigano até então. E aí a gente morava numa aldeia, não tinha ninguém, passamos um tempo lá. E aí a gente, vamos orar de novo para ver o que que Deus quer, né? Talvez foi só um sonho, né? Foi só uma emoção e tal. Tá bom, aí descansamos no Senhor. E aí foi quando a gente veio para um evento aqui em Coimbra. E aí eu conheci uma senhora na qual ela falou assim, Evelyn, eu tô arrendando um apartamento. Aí eu falei, ah, que legal e tal. Aí ela falou, se tu quiser ir lá ver e tudo mais, e tudo bem. Aí eu marquei com a Erika e a gente veio aqui ver, né? Só que assim, ela não falou nada do local, como é que era, nada. E aí quando a gente veio morar pra cá, a gente descobriu que aí a gente alugou a casa aqui sem nada, né? Porque não tinha recurso, ela parcelou pra gente o aluguel. Então, assim, foi tudo uma bênção, porque o antigo proprietário da outra casa não devolveu o calção pra gente, que era o que a gente ia pagar aqui. E aí ela falou, não, tudo bem, vocês podem ficar aqui, né? Mas vocês me pagam parcelado. A gente, amém, é de Deus, né? É de Deus. E a gente veio morar aqui. Quando foi no dia seguinte, a gente pegou um Uber, que era pra ir deixar currículo. Quando nós voltamos, aí o Uber falou, Bia, se vocês moram no Engote? Aí a gente falou, moramos no Engote. Então, há quanto tempo? Ah, tem pouquinho tempo, né? E aí chegamos agora e tal. Aí eles falou assim, muito cuidado. Aí a gente, cuidado, por quê? Aí ele falou, porque ali é uma terra de ciganos. Os ciganos são muito violentos e começou a detonar os ciganos, né? Aí a gente, uau! Aí a gente foi conhecer, foi fazer a caminhada aqui, né? E nós descobrimos que nós moramos no meio dos ciganos. São apartamentos, né? Lógico, tem os apartamentos, mas a comunidade é cigana. São poucos os portugueses que tem e brasileiro. Então, assim, a gente viu que era Deus. Deus conduzindo cada passo. Cada passo. Nesse ano da fé, a gente vê, né? É o segundo ano que nós declaramos que é o ano da fé, e a gente vê como que Deus faz para exercitar nossa fé. Ele não fala tudo, né? Ele não fala a cada passo do caminho, ele não fala. Mas ele fala a cada passo que tu tem que dar, ele está mostrando. É a cada passo que ele vai revelando a vontade dele, né? Ele não fala tudo que vai acontecer, mas a cada passo que nós vamos dando, ele vai te conduzindo ao centro da vontade dele. Isso que é mais lindo na fé. A fé, como um grão de mostarda, pode ser pequenininho, tamanho de quase nada, mas ela vai virar uma árvore muito grande. E a gente crê nisso, né? Que agora que a gente já sabe qual é a terra que o Senhor tá querendo a gente... Tô falando de terra, tô falando só de Portugal, não. Tô falando de local, de comunidade, né? Onde o Senhor quer fazer crescer essa árvore, que ele pega a nossa fé e expande nossa fé, ele faz com que a nossa fé fique mais forte. Então, nesse ano da fé, a gente queria compartilhar isso com vocês, que a gente está no lugar certo, na hora certa. O incrível, pastora, é que a gente já tentou sair daqui, né? Porque o arrendamento aqui é muito caro, então é muito alto, né? E aí a gente tentou já por 2 vezes, e aí a primeira vez a gente achou um apartamento bem mais em conta, 450 euros. E aí, o apartamento bonitinho e tal, só que aí a mulher não deu, no final cancelou com a gente. No segundo, a gente já tinha passado todos os documentos, né? Tudo pro rapaz. Quando foi no dia que ele perguntou qual era o dia do pagamento do Eric, aí o Eric falou dia 15, aí ele falou, não, mas aqui até o dia 5. Aí desfez tudo. E aí foi quando a gente falou, não vamos dar mais nenhum passo se o Senhor não estiver conosco. Se Ele nos colocou aqui, porque a nossa vontade humana é sair pra gente se estabilizar financeiramente. E aí que eu quero fazer uma pausa, porque tipo assim,
Tem pessoas que querem, olha, fulano tá lá, então eu vou pra lá também, vai dar certo. Olha só, deu certo, estão trabalhando, estão ganhando bem, mas o quanto faz a diferença, e eles estavam procurando um local mais barato, né, mais em conta para economizar um pouco mais e tudo mais, mas o quanto faz a diferença o apoio da igreja local. Porque sem o apoio da igreja, vocês não tinham conseguido nada. Porque nada, gente. Quando o Eric estava aqui, quando a gente chegou em Porto Unes, o Eric foi procurar emprego, a gente morava em Coimbra e o Eric trabalhava em Lisboa. Aí ele passava a semana toda pra lá. E aí ele passou 2 meses trabalhando e não recebeu. E durante esse período, quem sustentou mesmo foi a MCM Manaus. E eu chorava para Deus porque eu falava, Senhor, eu sei que a igreja não tem esse recurso. E a gente sabia que já tinha, a gente tinha certeza que os pastores já estavam tirando do próprio bolso para sustentar a gente aqui. E assim, nunca nos faltou nada. Graças a Deus. Ainda que a gente não vivia a fartura, a abundância, não vivia esbanjando também, né? Porque a gente tem que ser prudente. Mas assim, nunca nos faltou nada, porque de fato tinha pessoas segurando a corda, sabe? E sempre o estrangeiro, ele é o que não é prioridade para a nação. A prioridade da nação são os nativos, mais quando né? não é legalizado, né? Porque a gente veio como turista pra cá, então aí que... E aí também tem várias histórias disso aí, né? Mas é como Deus faz. Então a gente está, MCM, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E a cada passo o Senhor tem alargado nossa fé, tem fortalecido nossa fé a cada passo e cada dia é uma confirmação diferente. Não é isso, Tina? Então deixa uma palavra aí pra gente nesse discipulado, para nos edificar aqui como igreja. Amém. E eu pensando, que palavra eu vou dar, que palavra eu vou dar. E nada melhor do que a gente falar, né, do nosso testemunho vivo aqui em Portugal. Então eu coloquei até um tema na palavra que é vivendo por fé, que foi o que a gente viveu, nós vivemos por fé. E lá em 2 Coríntios 5:7 diz, né, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então andar por fé é você acreditar que em meio às dificuldades do caminho, no final tudo vai cooperar para o nosso bem. Nem sempre a gente vai entender os planos de Deus, mas a gente precisa confiar. E é isso que, nesse processo todo que nós passamos aqui em Portugal, que nem sempre foi um mar de rosas, né? Porque nós viemos como turista para cá, e aí nós viemos como turista, nós não viemos legalizado. Então a gente teve muitos obstáculos, passamos por muitos obstáculos, mas em todos esses obstáculos Deus sempre esteve conosco. Então, assim, nós fomos moldados por Deus e, assim, em tudo, em cada passo da nossa vida, a gente via o agir de Deus. E é uma coisa que eu sempre falava pro Eric, amor, a gente não pode murmurar. Então, quando eu via o meu esposo... Dá um oi aí, Eric. Oi! Quando eu via o meu esposo chegando em casa, que ele ficava de segunda a sexta-feira fora, né? E eu ficava na aldeia sozinha com o Emanuel. Eu vou confessar, eu tinha medo. Porque o meu receio, porque de vez em quando as pessoas falavam, cuidado, porque passa pessoas diferentes e tal. Essa casa não tem segurança. E as casas daqui não é que nem de Manaus, que é toda, né, tem uma segurança e tal. E eu falava, Senhor... nos abençoa, porque era só eu e o Emanuel e uma casa ali numa aldeia, no meio de uma aldeia. Então o Eric longe, não tinha como ele ligar e ele chegar de imediato, né? Então, assim, em tudo a gente via que Deus, ele nos guardou, ele nos protegeu. E quando aconteceu todo o caso, que o Eric ficava sem receber, era enganado, e às vezes ele chegava bravo em casa, e eu falava, amor... calma, que vai dar certo. Eu sempre, nós como mulheres, né, a gente precisa ter essa sabedoria. E eu acho que foi aí que Deus me moldou muito como mulher, sabe? Para mim aprender a ser uma mulher mais sábia. Então, quando ele chegava em casa, eu colocava um louvor, a gente orava, e a gente chorava, e a gente falava, vai dar certo, porque a gente...
tudo tava dizendo que ia dar errado, que a gente ia voltar pro Brasil. Tudo, porque tudo tava dando errado. Mas assim, a gente falava o tempo todo que a gente confiava em Deus. Que a gente não ia olhar para as circunstâncias, mas que a gente ia olhar para Deus, né? E a gente sabia que se Ele tivesse conosco, tudo ia dar certo. E assim, em cada passo, sabe? Na casa, para arrendar, nos dias que era para pagar o aluguel, tava ali sempre certinho, sabe? Deus nunca deixou faltar nada, nada. Então, o segredo de tudo era a fé e a obediência, porque nós tivemos que, de fato, nos posicionar. Eu continuei, mesmo a gente saindo da base, eu continuava, né, com os meus devocionais de manhã, continuava com os devocionais à tarde, à noite. Então, assim, era o tempo todo orando, pedindo de Deus resposta, né? E se Deus não quisesse responder, amém. Mas que eu só queria obedecer. Então, assim, que tudo que nós vivemos aqui foi por meio mesmo da fé. Porque aí depois veio a casa, veio o emprego do Eric, veio a escola do Emanuel, gente. Quando a gente se mudou aqui para Coimbra, eu fui na junta da freguesia, né, no agrupamento, na verdade. E chegando lá, a gente nunca tinha conseguido nenhuma vaga pro Emanuel. E o rapaz falou assim, olha, o seu filho já tá matriculado e tudo mais. E eu só chorava, eu falava, mas eu nunca fiz. Eu falei, olha direito. Aí ele falou, não, só falta isso. Faltava só alguns documentos e a foto, né, que eles tiram na hora. Aí eu falava, aí ele falou, eu não sei como. Aí eu olhei pra ele e eu falei, mas eu sei, foi Deus. E eu chorava, e o homem me olhava tipo, tá doida? Tipo, bem assim, sabe, gente? E ele ria. E aí veio a escola do Emanuel, veio a nossa legalização também, porque mesmo o Eric sendo enganado lá nesse local onde ele trabalhou, ele conheceu uma advogada que fez o processo da manifestação de interesse. E quando ela fez, a gente nem tinha pagado ela ainda, não tinha feito nada, porque não tinha. E ela falou assim, Eric, quando você tiver, você me paga. E quando ela fez, no dia seguinte, eles encerraram. Então, assim, tudo a gente foi vendo na mão de Deus. Mas o tempo todo a gente agradecendo, o tempo todo a gente falando assim que a gente ia descansar e confiar. E isso era uma das nossas orações que a gente falava para Deus. Senhor, me ensina a descansar em Ti. Porque o Senhor nunca nos deixou na mão, não é agora que o Senhor vai deixar. Então, assim, sempre foi, a cada passo que a gente dava, a gente orava e pedia direcionamento de Deus. E em tudo, assim, Deus, Ele foi abrindo as portas, Ele foi nos abençoando, sabe? Então, foi realmente vivendo pela fé. Pela fé foi o que... E a gente orava para isso, né? Para que a nossa fé sabe, pra gente não desanimar, pra gente não esmorecer, pra gente não murmurar. E aí a gente fazia culto sozinho em casa, a gente convidava as pessoas não vinham. E a gente falava, não, o Eric, né, sempre me falava, não, amor, confia, não desanima, que é assim mesmo. Então é isso, gente, a nossa vida aqui em Portugal tem sido de provisão mesmo de Deus. Então a gente aprendeu a descansar, a confiar e a obedecer. Amém. Né? Porque não adianta a gente dar um passo que a gente acha que é o melhor, mas no que não é da vontade de Deus. Então a gente tem vivido isso, sabe? Se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Então é isso. É muito bom viver isso, né? Muito bom. E agradecemos a Deus por nós estarmos aqui também. É a primeira MCM fora do Brasil que nós visitamos e estamos muito felizes em ver o que Deus tem feito e onde Deus tem nos plantado. E é muito bom viver pela fé, é muito bom. A gente estava falando sobre sofrimento esses dias, né? Esse começo do ano a gente tem falado sobre sofrimento. E a disciplina, o sofrimento, as tentações, as provações, na hora é horrível, né? É horrível passar por essas coisas ruins na vida, mas depois que você passa, e se você passa em fé, depois que você passa, você vê, poxa, foi bom. Como isso foi bom para minha fé,
como isso foi bom para o meu homem espiritual. Como isso foi bom para me aproximar de Deus, como foi bom para fazer eu conhecer mais esse Deus. Então é muito bom viver isso. Aqui nós acreditamos, nós cremos que a gente vai também em outras MCMs, né, esse ano ainda, e o Senhor vai estar abrindo as portas, e outras MCMs serão abertas porque a gente está disponível, né? A gente não tem nada não, a gente não tem recurso, a gente não tem nada, mas a gente tem fé. E a gente acredita nesse Deus, só obedece quem tem fé. Então, que nesse ano da fé nós possamos obedecer mais, para experimentarmos mais desses milagres. Só experimenta milagres quem vive pela fé. E viver só falando, postar uma foto na internet, colocar um versículo bíblico lá, é top, é fácil. Mas viver aquele versículo bíblico, né, viver em dependência do Senhor, isso aí é desafio para todo dia. Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa fazer tua fé crescer, que com essas confirmações da missionária Evelyn aqui em Portugal, que façam você ver que Deus é o mesmo ontem, né? Nós acabamos de ler agora o Pentateuco, né? Acabamos de ler as maravilhas que Deus fez na antiguidade em favor do povo dele, né? Em favor dos seus filhos. Só que aquele mesmo Deus lá é o mesmo Deus hoje e vai ser eternamente. Esse é o teu Deus. Ele realiza milagres, mas você precisa crer. Você precisa ter fé, você precisa permanecer firme. Então, que Deus te abençoe muito. Ore por MCM Portugal, né? A gente apenas começou a conhecer o terreno ainda, né? A gente ainda não começou a colher ainda os frutos, mas a gente está plantando. Então, ore por MCM Portugal, seja um missionário, né? Orando, seja um missionário sustentando essa obra, porque a gente precisa, a MCM Portugal precisa de sustento, né? Financeiro, sustento em orações. A MCM Portugal precisa de você, né? Então, não esqueça da MCM Portugal em suas orações. Contribua com o que você quiser, com o que você puder, e vamos continuar fazendo a obra aqui e Deus vai prosperar grandemente. Eu creio nisso, né? Prosperidade é muito mais que dinheiro. É verdade. Prosperidade é você crescer naquilo que Deus mandou você fazer, né? Então que você cresça, que você rompa cada vez mais, e não se esqueça da nossa obra aqui. Nós estamos em Portugal, Coimbra. Para a glória de Deus. Principalmente para nós como missionários aqui, quando você tiver um tempinho, mande mensagem para um missionário, porque vocês não sabem, teve um tempo que a MCM em Manaus, eu acho que entrou no propósito, não sei, era tanta gente mandando mensagem. E como isso aquece o coração, né? Isso aqueceu muito o nosso coração, sabe? Porque quando a gente tem momentos que a gente acha que tá sozinho, né? Lógico, a gente tem Deus, mas a gente diz assim, questão de amigos, sabe? Então, assim, cada mensagem que você manda, eu não tenho dinheiro para mandar, eu não... Mas só de você mandar uma mensagem para um missionário, você não sabe a diferença que isso faz. E foi isso que eu falei para várias pessoas que nos mandaram mensagem. Muito obrigado, porque isso, sabe, parece que é um fogo ali que aquece e a tua fé, sabe, é ativada assim de uma forma, uau, eu não tô sozinha. Então, uma mensagem, né? Um bom dia. Isso aí. Muito... Então, sustentando em oração, sustentando financeiramente com o que você puder contribuindo, e também sustentando com um abraço amigo, né? Um abraço virtual ali. Sustente essa obra, porque nós estamos aqui para a glória de Deus mesmo, para que o Senhor seja glorificado, né? Se o Senhor nos trouxe de tão longe para cá, é porque o Senhor tem algo que Ele quer nos usar fazendo. Então, que o Senhor possa nos usar para a glória dele. Amém? Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Paz.